Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Quero convidar vocês a se sentarem, em nome de Jesus. Já louvamos, adoramos aí o nosso Deus, porque Ele é digno. E nesse momento eu quero convidar você a abrir aí já a tua palavra, em Jeremias. Jeremias capítulo 18. Amém. Amém. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor em Jeremias 18 diz assim. Jeremias 18, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu bem. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir aqui, Deus, que a tua presença continue conosco. Nós te louvamos, Pai, porque tu és bom, tu és grande, tu és maravilhoso. E entendemos que a tua palavra que traz vida a nós. Por isso que neste momento que seja o Senhor e o teu Espírito Santo falando aos nossos corações, Deus. Nós necessitamos deste alimento, nós necessitamos da tua verdade, nós necessitamos da tua palavra, porque entendemos que ela nos direciona a ter uma vida em abundância aqui nesta terra. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos faça estar atentos e conectados àquilo que o Senhor tem para nós neste lugar. Não nos permita, Senhor, distrair ou não captar aquilo que o Senhor tem para nós. Que como filhos rendidos aqui, venhamos, ó Pai, a entender e receber as tuas direções. É assim, Deus, que nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Jeremias é aquele que, bem no início, Deus fala o seguinte para ele: Ei, você é aquele que eu formei no ventre dos seus pais, da tua mãe. Porque às vezes nós achamos que, às vezes não é aquilo que talvez a gente está vivendo um aperto em Deus, e aí a gente fala, será que é isso mesmo? Jeremias é conhecido como profeta chorão, e ele por muitas vezes, como nós, que é carne também, acabou fazendo o quê? Não sei se é isso aqui, Deus, e aí? Será que é isso? Será que não é? E Deus, em muitos momentos, Ele leva Jeremias a entender novamente: Ei, eu te formei e eu tenho um propósito para a tua vida. E é exatamente assim conosco também. Deus te formou e Ele tem um propósito maravilhoso para a tua vida. Você precisa entender isso com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Porque se nós não entendermos isso, muitos ventos vão passar na nossa vida e a gente vai fraquejar, desanimar, se abalar, ou falar: Deus não está me vendo. Só que em todo tempo os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, porque o projeto de Deus é que você tenha uma vida em abundância aqui, para tocar mais vidas com o amor de Deus que já está sobre a tua casa. Esse é o propósito, um dos. Agora existe um propósito muito particular meu em Deus, que é diferente do de vocês em Deus também. E a minha pergunta aqui neste início é: você
certeza do propósito que Deus já tem para a tua vida aqui nessa terra? Você já sabe por que Deus de fato te gerou e quais são as pessoas que você vai tocar aqui? E que serão transformadas também por esse amor que tem transformado a tua vida e a tua casa. Que te resgatou talvez de um processo de tanta dor e te falou: ei, eu tenho coisa boa para você, calma. Não fica lá naquele lugar não, vem para cá. Tem vidas que serão tocadas através de vocês. Tem vidas que serão tocadas através de mim. Mas nós precisamos entender que precisamos estar conectados, ligados a Ele. Quando o profeta Deus fala para ele: ó, vai lá no oleiro, desce lá, porque lá eu vou falar com você. Nós estamos na casa do Pai. Na casa do Pai é alimento. Toda vez que você vem para a casa do Pai, entenda que existe um alimento pronto, preparado para você e para a sua vida, que te dará sustento para dar o próximo passo. Quando eu olho aqui e ele fala: vai lá na casa do oleiro, Jeremias vai, ele é obediente a Deus. Vou lá. E diz que ele chega lá na casa do oleiro, o oleiro está sobre as rodas. Quem já viu aí alguém fabricando um vaso de barro? Só? Jesus, é bonitinho. Ele pisa na roda e aí ele vai fazendo a forminha e vai colocando com as mãos, ele vai moldando aquele vaso. E ele pode colocar a forma que ele quiser. Pode ser assim, ele pode fazer depois uma voltinha ali na borda do vaso. Da forma como o oleiro quiser, ele molda aquele vaso. Jeremias, ele está lá na casa do oleiro, ele vai lá e ele vê o oleiro lá trabalhando. E ele está trabalhando, e ele está fazendo. Só que de repente, o vaso de barro se estraga nas mãos do oleiro. Aquele vaso se perde. Aquele vaso está perdido. Acabou com tudo. Acabou a esperança, acabou a expectativa, acabou a certeza de um projeto que eu tinha, acabou a certeza de que a família seria restaurada, acabou a certeza de que eu ainda seria trabalhada por Deus. Acabou. Na verdade, no mundo é assim. Na verdade, lá fora a gente ouve assim: isso é o fim, acabou mesmo. Abre mão desse negócio. Já é o fim. Já esgotaram-se todas as possibilidades. Só que quando nós estamos nas mãos do nosso oleiro, que é o Pai, e é exatamente essa mensagem de Deus para Jeremias naquele lugar. Nas mãos do oleiro, ele pega o barro de novo, coloca ali, e ele vai para lá, e ele continua. Até que aquele vaso esteja no formato exato e ideal, com o qual o oleiro sempre sonhou. E Deus, ele fala exatamente isso para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Nós em todo tempo, nas mãos de Deus, estamos passando por processos dele. E quando a gente fala de processos aqui, eu me lembro da vida de um homem que passou por processos. Estou vendo uma série que chama The Chosen, e dá para ver muito bem as características daquele homem que era discípulo de Deus, que foi chamado para estar lá, que é a vida de Pedro. Pedro é aquele que, impetuoso, andava com Jesus, estava lá com aquela faquinha lá, e de repente foram lá buscar Jesus para prendê-lo. Ele pega, corta a orelha do sacerdote, eu acho, soldado que estava lá. E aí de repente Pedro está com Jesus andando na multidão, e aí de repente uma mulher toca Jesus, e Jesus fala assim: ei, quem me tocou? Pedro fala assim: Jesus, quem te tocou? Pedro indaga Jesus no meio de todos ali. É como se ele falasse assim: pô, Jesus, você tá doido, né? Olha o tanto de gente aqui nos apertando. Como que você vai falar quem que é a pessoa que te tocou? Passou, tá passado. Pedro também é aquele que, no início lá em Lucas 5,
Pedro tem uma noite terrível de pesca. Ele era pescador de peixes. E ele vai lá para a beira da praia, e aí Jesus está lá, e Jesus, espera aí um pouquinho, deixa eu usar seu barco para falar algumas verdades a essa multidão. Pedro deixa. Só que ele estava totalmente desanimado naquele dia, porque ele precisava ter pescado, ele não conseguiu pescar nada a noite toda. De repente ele tem um encontro com Jesus ali, e aquele encontro transforma a vida dele. Jesus, ele estava ali, e ele fala o seguinte para Pedro: Pedro, pega a tua rede, joga lá, vai dar certo. Pedro, no seu coração, talvez ele duvidou, mas ele falou: ó, só porque o Senhor está falando, eu vou jogar, vamos ver o que vai virar. E ele joga, e aquela passagem na Bíblia a gente chama de a grande pesca, porque foi tanto peixe que ele conseguiu pegar aquela noite, aquela manhã, que ele precisou dos amigos, dos outros barcos para ajudarem a pegar, porque senão o barco ia à deriva. Naquele dia, Jesus fala para Pedro: ei, ó, você é pescadores de peixes, mas eu quero te fazer pescadores de homens, vamos comigo? Naquele exato momento, Pedro fala: eu quero, eu vou, estarei com você. Porque Pedro percebe algo diferente em Jesus. E eu falo que esse é o momento onde a gente consegue identificar com a nossa conversão. Quando você foi numa igreja, talvez pela primeira vez, e ali Deus, ele fala coisas particulares suas. E eu me lembro do meu primeiro dia que eu fui numa igreja, e eu falo, parecia que o pastor estava falando exatamente para mim, o pastor falou de mim. E aí você fala assim: ei, tem um negócio diferente aqui. E é Jesus, e eu quero ele, porque ele me conhece de verdade. Pedro aqui nessa pescaria, ele teve esse primeiro encontro com Jesus. Só que na caminhada de Pedro, a gente consegue perceber que existem muitas coisas ainda a serem trabalhadas. Pedro era aquele que fazia, estava pronto. E ó, na série a gente até vê o cuidado de Pedro lá com Jesus. E é até engraçado: não, eu vou te proteger, eu quero ficar na tua guarda, vai que acontece alguma coisa. Pedro está pronto para partir para cima se precisar. Só que essas são as áreas na vida de Pedro que ainda precisavam ser trabalhadas. E é exatamente a nossa vida. Quando a gente fala de vivenciar um propósito, a gente fala assim: nossa, mas por que Jesus, ele chama Pedro? Porque Jesus, ele não vê somente com o que os nossos olhos veem. Jesus, ele via Pedro de Atos 2, que é aquele que foi batizado no Espírito Santo, e aí depois ele vai falar para uma multidão e 3.000 se convertem. Quando Jesus, ele chama Pedro, ele conseguia perceber e entender que através da vida daquele homem, muitas pessoas iriam se converter. Quando Jesus te chamou, ele entendeu exatamente isso também. Então nós não podemos ficar pegos ou apegados nos processos de Deus, ou nos processos que acontecem na nossa vida. Quando nós estamos muito conectadas às situações que estão nos acontecendo, às vezes a gente desanima. E quando eu estava pensando aqui a respeito de um tema para esse tempo aqui, eu pensei: não posso focar no processo, mas eu preciso focar no meu propósito. Então seria do processo ao propósito. Porque existem muitos processos que a gente vai passar na nossa vida. Muitos. Só que quando nós estamos juntos com Jesus, Ele vai nos direcionando e nos impulsionando a vivenciar o nosso chamado, o nosso propósito aqui nessa terra. A única coisa que você não pode fazer, e é o que Pedro não fez, é sair do ladinho de Jesus. O que vai fazer você viver aquilo que Deus tem para a sua vida aqui, que é uma vida em abundância, é estar ligado a Jesus, é estar do lado dele todos os dias, é buscar direção nele e não naquilo que nós vemos ou achamos que é real. Quando eu olho para esse texto nas mãos do oleiro e o vaso se desfaz ali nas mãos dele, ele pega um novo barro e ele vai lá. Isso é Deus na nossa vida. Às vezes existem processos na nossa vida que são dolorosos, que choramos, que às vezes nos entregamos e falamos: Deus, eu não sei se eu vou dar conta. Mas entenda que nesse processo Deus está moldando esse vaso que é você. A tua vida está nas mãos de Deus. Então entenda que Ele jamais tirará os olhos de você. Todas as situações que você passa estão sendo assistidas por Ele. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Não existe nada que é impossível para o nosso Deus. Pedro é aquele homem que
questiona Jesus. Jesus, você está louco? Como que você vai querer saber quem que te tocou aqui? Olha essa multidão de pessoas, Jesus. Como que a gente vai entender quem é a pessoa? Se é que alguém te tocou, todo mundo te tocou aqui. Certeza absoluta. Só que existia uma pessoa que tinha tocado Jesus de uma forma diferente. Talvez uma pessoa que de fato acreditava que Jesus poderia fazer. E aí a minha pergunta para você nesse momento, e a pergunta de Jesus para nós: você acredita que Jesus, ele pode fazer na sua vida? Você acredita que Jesus, ele pode fazer na sua vida? Não. Você acredita que Jesus, ele pode fazer na sua vida? Amém. Amém. Ele pode fazer. Ele pode transformar a sua vida como ele fez, transformou a vida de Pedro. Às vezes nós nos enquadramos e achamos que, nossa, tem esse negocinho ali de Pedro que parece que eu estou bem próxima desse negócio. Parece que eu estou muito parecida com Pedro nesse aspecto. Tem ainda um outro momento que Pedro, ele faz o seguinte. Jesus, ele está com os discípulos e ele fala, ó, deixa eu ver aqui. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Ali no versículo 50 está assim, ó, um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E lá em João 10:18 fala que esse que feriu era Pedro. Aqui a gente vê jogando para nossa realidade, quando nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, dar o nosso jeitinho, fazer do jeito que a gente acha que é o certo. Porque Pedro, ele não queria jamais que Jesus fosse preso, porque ele entendia que Jesus tinha poder. E aí então ele vai e faz com as próprias mãos para tentar que Jesus não fosse preso. E aí pode ser que tenha um ou outro aí que se identifique, né? Eu faço às vezes com as minhas próprias mãos e às vezes tem os resultados piores aí. E aí no versículo 54 diz assim: então prenderam e o levaram e o introduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe, foi só observando. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, ele se assentou ali. Pedro tomou um lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando os olhos a ele, disse: este também estava com ele. Mas Pedro diz: mulher, não o conheço. E Pedro ainda nega Jesus mais 2 vezes. Da mesma forma como Jesus já tinha dito há uns capítulos anteriores, de que Pedro tinha dito: não, Jesus, por ti eu sou capaz de morrer se for preciso, eu estou com você. E aí de repente Pedro, ele se vê fazendo exatamente aquilo que Jesus já tinha predito. Quando ele entende que aquilo que Jesus tinha falado, que ele tinha dito que ele estava disposto a morrer por Jesus, e ele percebe que ele negou o seu mestre. No versículo 62 diz assim: então Pedro saiu dali e chorou amargamente. E chorou amargamente. Quantas vezes nós erramos com Deus? Quantas vezes nós falhamos com o Pai e nos quebrantamos diante dele, clamando por suas misericórdias? Esse lugar é um lugar de acesso e necessário para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Somos falhos, sim, falhamos com Deus. Só que você precisa entender que esse lugar, ele é teu.
Em todas as vezes que errarmos, que venhamos a nos lançar nesse lugar de quebrantar o nosso coração e falar: Jesus, eu errei, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida, porque eu falhei contra você. Só que quando a gente olha ainda para Pedro, e eu falo assim: meu Deus, quantas situações e quantas coisas Pedro fez, né? No ímpeto ali, com as próprias mãos, e errando e falhando. Pedro aqui é como se ele tivesse mentido. Essa é a verdade. Como não? Na verdade é isso. Ele disse para Jesus que ele até morreria por Jesus, e de repente ele fala: nem conheço. Pedro mentiu, ele teve medo. Ele era carne como nós. Não mintam. Não mintam. Não tenham medo. Tomem a direção correta. Porque Deus, Ele honra a verdade. A palavra de Deus fala que Jesus, que nosso Deus, Ele é o Pai da verdade. Só que o pai da mentira é Satanás. Escolha ter um pai que é Deus em todo tempo. Quando nós olhamos para Pedro aqui, Pedro foi aquele que, se as pessoas estivessem com Jesus, olhassem para ele e falar: eu acho que Jesus fez uma escolha talvez errada ou equivocada. Olha quem é esse cara, Jesus. Só que Jesus, Ele não olha como nós olhamos. E essa é uma outra chave para nós hoje. Nós precisamos pedir para Deus mudar os nossos olhos e a maneira como nós observamos as pessoas. Jesus, Ele sabe exatamente quem nós somos. Deus, Ele sabe o mais profundo do nosso ser. Ele conhece detalhes que talvez ninguém conhece. E Ele mesmo assim morreu por você, para que você pudesse desfrutar nessa terra uma vida em abundância, para que você pudesse desfrutar aqui curas, salvação e vida eterna. Porque o desejo dele é que pessoas conheçam Ele e entendam que com Ele é a melhor escolha que a gente pode fazer na nossa vida. Existe muito mais de Deus para todos aqui e para todos aqueles que serão tocados por vocês. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, essa é uma chave para a nossa vida hoje. Permita e ore a Deus para que Ele te faça enxergar as pessoas com os olhos de Jesus. Às vezes nós falhamos ou erramos e nos equivocamos porque olhamos com os olhos da nossa própria carne e acabamos pegando os detalhes que não vão fazer na verdade a diferença. Comece a pedir a Deus para que você possa ver os projetos, as pessoas, o teu trabalho, o seu serviço com os olhos dele, para que você comece a ver tudo o que Ele vai fazer. Porque quando nós olhamos com os olhos de Jesus, a gente consegue entender que Ele já fez. Tudo aquilo que poderia ser maravilhoso já está concluído nos céus e será liberado. Simplesmente preciso continuar caminhando no lado dele, que foi o que Pedro fez até o fim, antes de negar. Mas Pedro estava coladinho aqui com ele. E aí de repente Jesus fala: ó, vai, fica lá em tal lugar, porque o Espírito Santo, eu não vou deixar vocês sozinhos não. Haverá o Espírito Santo, e é esse que fala com você nos momentos onde você precisa ouvir. Talvez uma direção, talvez ter uma exortação de Deus, e talvez ter o amor do Pai te abraçando. Esse Espírito Santo, ele vai ficar com vocês, e vocês receberão todo o cuidado dele. Então vai para tal lugar que o Espírito Santo de Deus vai se apoderar de vocês. E aí então vocês viverão coisas extraordinárias aqui. Jesus ainda diz que viverão coisas maiores do que Ele fez. Maiores. Tudo isso porque Deus nos ama. Deus ama a tua vida. Talvez você entrou aqui hoje, talvez achando que você não é tão agraciado por Deus. Deus, Ele quer dizer hoje para você que Ele te ama, que a tua vida foi escrita pelas mãos dEle, e que existem projetos incríveis e maravilhosos para serem concluídos através de você. Não entenda que as situações que estão acontecendo é tudo aquilo e acabou.
Existe muito mais, só que a gente só vai conseguir entender ou perceber quando a gente começar a pedir a Deus: me ajude a ver com os teus olhos, Jesus. Me ajude a ver com os teus olhos, Jesus. Eu preciso enxergar com os olhos de Jesus, porque quando eu olho com os olhos dele, eu consigo captar o sobrenatural. E é exatamente nesse lugar que os milagres acontecem, que curas são liberadas, que vidas são transformadas. Aprenda a olhar com os olhos de Jesus. Pedro ainda foi aquele que deixou livros escritos e estão na Bíblia. Abra tua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 5. Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, não são os homens, mas Deus, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, disse: de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro ainda nos deixa esses livros escritos. E aí ele fala o seguinte: Pedro foi preso, Pedro passou por açoites, Pedro sofreu por Jesus. E ele diz o seguinte: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, porque Ele vai te exaltar. Não são homens que nos fazem subir a cargos, é Deus que tem exaltado você, a tua casa e a tua família. O desejo de Deus é nos fazer viver em abundância em todos os aspectos, e é Ele quem está fazendo e movendo. E você precisa crer nessa verdade. Aqui ainda Pedro, ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor. E aí eu me lembro de Jesus falando com Pedro. Quando Pedro, ele fala: estou disposto a morrer contigo, Jesus. Se for para morrer, eu vou morrer. E aí Jesus fala assim para ele: Simão, Simão, chama pelo outro nome, que significa pedra pequena. Porque depois Jesus fala: seu nome agora é Pedro, pedra grande. E sobre esta pedra eu colocarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão sobre ela. Havia uma promessa de Deus liberada sobre a vida de Pedro. Só que nessa hora Jesus, quando estava falando ali com Pedro, ele fala assim: Pedro. Não, ele não fala Pedro, ele fala: Simão, Simão, Satanás está querendo te peneirar. Só que eu já falei com ele para ele não te pegar. E eu espero que você se fortifique para viver tudo aquilo que eu sei que você vai viver. Existirão momentos na nossa vida em que talvez a gente vai passar por uma peneira. Só que nós precisamos entender que em Deus nós estamos seguros. Em Deus nós estamos fundamentados. Aqui Pedro, ele ainda continua e ele completa, ele falando que o adversário, ele está sim ao nosso derredor, mas que a gente possa resistir em fé. Você precisa crer nos projetos de Deus para a sua vida. Você precisa crer naquilo que Deus tem. Você precisa crer que há uma vida em abundância sim liberada para você. Pode ser que o momento ele não seja propício e não está te fazendo enxergar isso. Só que você precisa entender que em Deus, coladinho com Ele, você viverá aqui coisas grandes. Porque é exatamente isso que Deus tem para nós. Só que nós não podemos sair de perto dele. Pedro, ele viu tudo isso. E ele ainda deixa essas cartas aqui para nos auxiliar. E ele fala assim: ei,
depois de ter sofrido um pouco, depois que ele sofreu, ele não está falando como se fosse alguém que não tivesse passado por isso. Pedro passou, ele teve dores. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo há de me aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nem as tuas dores serão desprezadas nesse processo, porque elas estão te tornando aquilo que Deus sempre sonhou. Não abra mão no meio do processo. Não abra mão quando você estiver falando assim, ó, não dou conta mais. Pede ajuda. Fala, ó, minha irmã, ora comigo porque está difícil. Ei, ó, fica comigo aqui porque eu preciso de uma palavra de Deus, porque senão o desespero está pegando. Nós somos carne e precisamos entender que isso é corpo. Estarmos juntos na alegria e na tristeza. Estamos aqui para crescer em unidade. Isso é igreja. E Pedro, ele fala que depois que o sofrimento passar, depois que tudo passar, nós estaremos fortificados e fundamentados nele. Existem muitos propósitos de Deus nesta igreja e para a tua vida. Só que eles serão cumpridos à medida que você se lançar aos processos de Deus. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos a falar, ei Deus, eu sei que eu estou num processo aqui que não está muito confortável, mas eu estou disposto. Eu estou disposto. Eu quero chamar os meninos do louvor. E a pergunta de Jesus para nós hoje é: quantos estão dispostos a viver os teus propósitos aqui? Quantos estão dispostos a viver em totalidade tudo que Deus tem para fazer? Quando nós olhamos para a vida de Pedro, ele foi aquele que pregou, 3.000 se converteram. Foi aquele que também, pela sombra dele, pessoas eram curadas, saradas. De todos os lugares as pessoas vinham porque entenderam exatamente o poder que havia sobre ele através de Deus. Existem propósitos e processos nas nossas vidas que serão cumpridos à medida que eu me lançar a ser moldado pelo oleiro. Talvez você se identificou com Pedro em alguns aspectos. Talvez você fale assim, ei, eu me vejo em alguns momentos que eu estou no processo. Eu me encaixo em algumas situações. Às vezes eu faço com as minhas próprias mãos. Às vezes eu sou aquele que quero fazer acontecer e às vezes vou atropelando. Às vezes eu tenho questionado Jesus, da mesma forma como Pedro questionou Jesus, sobre quem é que tinha tocado ele. Quando nós falamos sobre isso, quando nós falamos sobre essas identificações, entenda que você está vivenciando processos. Processos que te levarão a vivenciar o seu propósito aqui. A tua vida foi desenhada por Deus. Existem coisas grandes para serem realizadas e executadas por Deus em você. E eu quero que você coloque isso de pé no teu lugar.
Se você consegue, se você sabe essa canção, comece a falar isso para Deus. Ele nos conhece. Ele sabe exatamente a fase e o momento com o qual estamos. Ele sabe exatamente a situação em que estamos vivenciando ou por aquilo que estamos orando. Ele consegue perceber exatamente os momentos de aflição, talvez que estamos vivenciando para alcançar algo. Ou talvez Ele sabe e compreende que as esperanças e expectativas diante de algo estão a ruir. Peça para que Ele fale ao teu coração agora. Se existe algo aí no teu coração que você se identifica, coloque uma de suas mãos no seu coração. São verdades isso que você cantou? São verdades esse louvor que você disse agora para Deus? Ei, me sonda. Deus, o Senhor me conhece. Eu quero ser transformado, eu quero ser usado por Ti. São verdades que saíram aí dos seus lábios. Amém? Amém. O Pai tem um convite ainda hoje para você nessa noite. A palavra de Deus, ela fala que eles se prepararam. Pedro, depois de tudo, ele foi para um lugar e ele ficou lá esperando que o Espírito Santo de Deus viesse sobre a vida dele para que ele fosse usado por Deus. Ele, como um vaso de barro, ele se colocou nas mãos de Deus para que ele pudesse ser trabalhado por Deus, trabalhado por Jesus. Ele falou: sim, eu sei que eu fiquei com medo, eu menti a respeito de Jesus, mas aí eu não posso sair de perto dele, eu preciso ficar com ele, porque eu sei que existe algo a mais para mim viver ao lado dele. E Pedro, ele se retira daquele lugar e ele vai para lá esperar que dos céus fosse liberado poder, para que ele fosse usado em totalidade por Deus. Usado em totalidade por Deus. Após aquela capacitação do Espírito Santo de Deus em Pentecostes, Atos 2, Ele é aquele que pela sombra pessoas eram curadas. Ele é aquele que 3.000 se convertem quando Ele fala de Jesus. O medo foi embora. Tudo aquilo que era carne se esvai por causa do Espírito Santo de Deus. E se você, da mesma forma como Pedro, deseja no teu coração vivenciar os propósitos de Deus para você e para tua casa, eu quero convidar você, e o convite de Deus para você hoje é que você venha até o altar, porque nós vamos ungir a sua vida. Nós vamos te ungir aqui, porque existe muito mais de Deus para a sua vida, para a sua casa. Existem propósitos que estão aí para se concluir. Existem propósitos talvez que estão sendo iniciados em Deus, e você não pode parar, você precisa continuar. Deus tem muito mais para a sua vida. E se você entende que esse convite é de Deus para você, vem até a frente. Vem até a frente, pois nós vamos ungir vocês no nome de Jesus, porque tudo está preparado. No nome do Senhor Jesus. Se você está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vem aqui. Aleluias. Aleluia, Deus. Eu quero fechar esse tempo aqui com vocês. E por nós eu poderia ficar aqui, porque nesse lugar eu me sinto de verdade bem. Nesse lugar é nós e Ele, e o que nos basta é adorá-lo, é estar, nos entregar e falar: ei Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Há sobre as nossas vidas um espírito de ousadia. O Espírito Santo de Deus, Ele não é um espírito covarde. Entenda isso nessa semana. Deus, Ele quer entregar coisas e palavras ao teu coração. Só que você precisa entender que o Espírito de Deus que está sobre a tua vida, Ele é um espírito ousado, que se lança diante das direções que recebe dos céus.
Ele está dentro de você. Só que quem se move é você. Deus, Ele libera o Espírito dEle, mas os nossos pés é que vão diante da direção. Não tem como Deus te obrigar a fazer aquilo ou viver esse propósito. Ele não faria isso. Ele nos ama. Ele te ama. Mas entenda que é vivendo os processos em Deus e vivendo o propósito dEle é que encontraremos a vida em abundância que Ele prometeu. Não existe outro lugar. Não é o que está fora que nos completa, mas é o que está dentro que nos transforma, como fez com Pedro. Então que no nome de Jesus, feche seus olhos. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos entregar de verdade aos processos que estamos talvez sendo submetidos nesse tempo. E queremos dizer, Pai, que da mesma forma como o Senhor fez com a vida deste homem, faça conosco. Porque lá na frente vamos chegar e dizer que aquela situação e aquele sofrimento, que foi por um pouco período de tempo, nos fez aperfeiçoar, fortificar, fundamentar e nos firmar em Ti. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar o Teu povo, para que nessa semana eles venham a ter, Pai, uma semana ousados nas direções que o Senhor tem liberado. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que diante dos processos o Senhor os sustente, que diante das situações o Senhor traga provisão, que diante das dificuldades o Senhor traga sustento e força. No nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos aqui, Pai, e nos rendemos a Ti dizendo, sim, Deus, queremos viver os Teus propósitos. No nome de Jesus. E você pode repetir comigo: Deus, eu quero viver os meus propósitos. Por isso me fortalece nos processos. Não me faça parar no meio deles. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.